Olá, 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 bom dia. Bom dia Estamos conectando ao Facebook e Live. as demais redes sociais e queremos aqui compartilhar com vocês um tempinho, né? Como nós temos feito sempre, um devocional, de meditação, de exposição das Escrituras, e estamos estudando o livro de Jó. Nós estamos no capítulo 6 hoje, né? Só fazendo uma rápida recordação, capítulo 5 que nós falamos anteriormente, nós falávamos sobre a falta de empatia, né, de Elifaz, um dos amigos de Jó, não conseguindo colocar no lugar de Jó no que se diz respeito a todo o sofrimento que Jó estava passando, e sim vindo com verdades, sim, verdades bíblicas, verdades, né, mas que naquele momento não cabiam, né, naquele momento. Encerra o capítulo 5 justamente eles falando para Jó, olha, verificamos, e aqui está na terceira pessoa, então ele está falando, ele e os amigos, né, verificamos isso e vimos que é verdade, portanto, ouça e aplique a sua vida, ou seja, Jó, pare de sofrer aplicando tudo isso aqui. Só que eles deram uma receita para Jó que eles nunca viveram, né? É como se eu desse uma receita de bolo para você que eu nunca fiz, né? Só que então agora vai vir a resposta de Jó, que é justamente o capítulo 6, pastor. Então vamos ver o que Jó responde, né, a toda essa falácia, né, bonita, linda por um lado, mas pouco eficaz no que se diz respeito a que eles nunca viveram. Vamos ver, Jó capítulo 6. Então Jó respondeu: Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. Então aqui, pastor, ele está bem claro aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, se vocês pudessem pesar a minha aflição, se vocês estivessem no meu lugar, se fosse você, Bildade, Zofar, Elifaz, que tivesse perdido os filhos, né, os bens, o dinheiro, a saúde, né, então talvez vocês poderiam me compreender melhor, mas vocês não podem pesar isso, tá? Então, mas mesmo assim, ouça o que eu vou dizer, olha só o que o Jó continua falando. As flechas do Todo-Poderoso estão gravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim, muge o boi se tiver forragem, come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Aqui, gente, ele está falando, lembra que o livro de Jó é um livro poético, né? Então ele é feito em cima de prosas, versos. Então assim, o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu tenho conhecimento que foi Deus que me afligiu, eu não entendo por que ele fez isso, né? Porque assim, você vai ver assim, que durante o tempo todo eles trabalham muito com a ideia da justiça retributiva. O que é uma de retribui, com quem diz, você está colhendo o que você plantou. Então aqui, o tempo todo você vai ver isso da parte dos amigos de Jó, eles tentando dizer, Jó, tudo isso que está acontecendo na tua vida é porque você não era tão justo assim, tão bom assim, tão temente a Deus assim, é tudo consequência de algo. E na verdade, gente, não é, a gente vai ficar isso claro, lá no final do livro a gente vai ver que não, que aqui não se aplica essa justiça retributiva, né, do colher e plantou, tá? Aqui é Deus realmente provando, é uma coisa específica, é uma prova, é como um vestibular, ou como você quer entrar para um teste para a polícia, para o exército, e você faz uma prova para poder entrar. Era uma prova para Deus colocar Jó num outro nível, tá? Prova muito dura essa, muito difícil, mas que Jó se sujeitou, tá? Vamos lá. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ser negado as palavras do santo. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, nem aquilo que eu peço para Deus, Deus não está me respondendo nesse momento. Porque se ele me respondesse, o meu pedido é o seguinte, que ele me mate, que ele me leve. Por isso que ele fala assim, o meu desejo, né, se Deus se dispusesse a esmagar-me, ou seja, né, tirar a minha vida. Mas nem isso Deus vai fazer, porque não se trata assim de uma vingança de Deus contra mim, não se trata de colher o mal que eu plantei, se trata como uma prova que eu devo passar ou não. Como Jesus na cruz, ele podia ter ficado lá na cruz, ido para a cruz ou não ido para a cruz. Ele tinha essa opção, tá? Então é isso que Jó está tentando dizer. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se eu não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? E agora, Jó então está dizendo assim, olha gente, eu não sei se eu vou conseguir.
eu não sei se eu vou ser aprovado. Eu estou sem forças. Eu não sou como a pedra, eu não sou como o bronze. Então eu não posso, sabe, né, dizer o que vai acontecer. Tá? E daí ele vai começar a falar sobre um homem desesperado, né? O que deve ter por parte dos seus amigos, deve ter de uma pessoa que está na situação como ele está. Vamos lá. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam. Quando o desgelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam a minha temível situação e se enchem de medo. Olha só, gente, né? Então, tanto o verso 14 como o Você verso não valeu 21, nada que você falou para mim. ele está falando, gente, vocês não estão tendo compaixão, vocês não são bons amigos, não. Vocês Não são, está servindo isso para mim, são não amigos. está me ajudando. Vocês não estão conseguindo ter compaixão de mim. Né? O 21 fala, pois agora vocês de nada me valeram. Tipo assim, vocês estão tentando me ajudar tanto, mas vocês não... Interessante, né, gente? A gente não vê em nenhum momento aqui nenhum desses amigos oferecendo ajuda financeira, de reconstrução. Somente palavras, né? Então No não sentido conforto melhor para ele, talvez, né? isso, né? O que a gente pode fazer? Não, mas o tempo todo querendo apontar, olha, isso aí é porque você o pecou, porque os teus filhos pecaram. Na verdade, é quase que acusatório, né? Então, quer dizer, em vez de tirar a dor, estão colocando mais peso nele ainda. Vamos lá. E ele diz assim, alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que me livrassem das mãos do inimigo, ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensine-me, e eu me calarei. Mostre-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Aqui, você veja, esse verso 28 que ele fala, tem a bondade de olhar para mim. Em outras palavras, o Jó está falando assim, gente, se coloca no lugar, vocês não conseguiram ainda se colocar no meu lugar. Tá? Ele fala lá, eu pedi para vocês pagar alguma coisa para mim, eu pedi... Ele tá dizendo, que me ajudasse com alguma coisa? né? Então, não. por favor, vocês estão sendo insensíveis. O 24 fala, ensina-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei. Mas tipo assim, me mostra onde eu errei então. Não adianta você falar que eu errei. Então me mostre onde está o meu erro. Eles não mostravam, eles só conjecturavam. Eles diziam assim, não, deve existir alguma coisa ruim que esse homem fez, chamado os homens. Então ele está falando, então mostre. Mostre o que eu fiz de errado. É que nem você está levando a culpa por algo que você não fala, meu Deus, eu não sei por que eu estou apanhando. Alguém, por favor, me diga o que eu fiz de errado. Me mostre. Não só diga que eu fiz errado. Me mostre. É isso que Jó está dizendo. E ele ainda termina dizendo, reconsiderem a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? E é aquilo que eu falei, porque eles estão tentando convencer Jó que tudo isso que está acontecendo é culpa de Jó. E Jó está falando, reconsiderem a questão, não sejam injustos. Olha só, tornem a analisá-la, tá? Pois a minha integridade está em jogo. Como vocês estão falando que eu não sou aquele homem íntegro, que o capítulo 1 diz que eu sou, que o capítulo 2 diz que eu era, né? E vocês estão colocando em jogo tudo isso. Simplesmente dizendo, olha, se eu estou passando por isso é porque é como você que está nos assistindo, de repente está passando por alguma luta e alguém chegar e falar assim, isso é pecado, tá? Não, gente, o pecado ele pode trazer mortes, mas não quer dizer que isso que você, né? Então ele está falando, analise, então me mostre aonde que é, que pecado é esse então? Às vezes é só uma prova. Nós temos que entender isso. Na vida das pessoas tem as consequências das atitudes, mas existem provas sim, né? Deus provou, é uma prova de Deus. Às vezes eu posso estar passando uma prova, você também pode estar passando uma prova. Que a prova só serve para quê? Para aprovar e nos lançar para um outro nível. Bom, então é isso que ele fala aqui, capítulo 6, paramos por aqui. E no 7 ele vai continuar, né? No 7 ele vai dar sequência. Na sequência. Né? Mas para não ficar muito longo o vídeo, então nós vamos parar aqui, tá bom? Um beijo, grande no coração, fiquem com Deus. Um abraço.